Olha, gente, com essa mania de querer fazer universo compartilhado de tudo, em 2017 a Warner colocou nos cinemas Rei Arthur, a Lenda da Espada. O filme era o início de um plano ambicioso, que custou os olhos da cara e que mesmo assim teve uma galera grande pulando fora, porque já tinha visto o BO que isso aqui ia dar. O que é que esse pessoal viu nesse roteiro que fez eles desistirem? E como é que um universo tão conhecido como o do Rei Arthur acabou sendo um dos maiores fracassos de 2017? Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E hoje, se você gosta das complexidades de Game of Thrones, Vikings e Outlander, você vai adorar assistir qualquer outro filme que não seja Rei Arthur, porque esse filme aqui não tem muita coisa a ver não, tá? Quer dizer, ele até bebeu da mesma fonte e também tentou fazer um universo compartilhado, afinal, porque não, se todo mundo tava fazendo isso, né? Mas a verdade é que essa produção aqui foi uma bagunça gostosa e esse filme acabou flopando legal no cinema. Portanto, se você tava morando em Marte em 2017, chegou nos cinemas Rei Arthur, a Lenda da Espada, um filme que fazia uma releitura da clássica história do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Só que nessa versão aqui, a gente acompanha o Arthur no início da sua vida, quando ele era um jovem brigão que se parecia muito com o Jack Steller de Sons of Anarchy, crescendo nas ruas depois que o seu safado tio, Vortigern, usurpou a coroa para si. O garoto desconhece a sua origem e o seu direito ao trono e tá lá apenas buscando sobreviver no dia a dia. Porém, ao entrar em contato com a espada Excalibur, ele consegue retirá-la da pedra e o cara é então forçado a aceitar o seu destino de se tornar um lendário guerreiro e líder. Bem, diferente de outras histórias que a gente acompanha o Rei Arthur, nessa versão aqui a gente vê meio que um Rei Arthur Begins contando uma história de origem. E por que isso? Bem, simplesmente porque o que dá dinheiro é o universo compartilhado, minha gente. E com isso em mente, a gente volta um pouquinho no tempo, lá pro ano de 2009, quando a Warner tinha um plano pra fazer um reboot desse universo aqui. Mesmo com o filme do Rei Arthur de 2004 tendo sido um fracasso em termos de grana, o estúdio nunca abandonou esse universo por completo. E a ideia original desse filme aqui era fazer um reboot do longa Excalibur de 1981. Esse sim que tinha sido um sucesso financeiro. Mas, além do reboot, o que eles queriam mesmo era iniciar uma saga nos cinemas que contassem várias histórias do Rei Arthur, embora eles não soubessem ainda exatamente como fazer isso. Assim, esse remake de Excalibur acabou sendo descartado e em 2011 essa ideia foi substituída por um filme que se chamaria Arthur e Lancelot. A cara principal desse filme aqui seria o Kit Harington, o nosso queridíssimo Jon Snow. Só que é o seguinte, nessa época Game of Thrones ainda tava ali meio que no comecinho, então o ator ainda não era uma cara tão conhecida assim pro público geral. Então, apesar de já ter um script praticamente pronto, aos 45 do segundo tempo, a Warner desistiu porque ela estava preocupada com o orçamento. O estúdio estava calculando que esse projeto iria chegar a 130 milhões de dólares, e eles achavam que era alto demais para um filme em que o protagonista não era uma cara muito famosa. Pensamento justo e inteligente, afinal faz sentido você dar uma segurada no orçamento se você não tem uma mega estrela para atrair um público grande pro cinema. Mas essa sensatez não vai durar muito tempo não, tá? Porque o estúdio vai acabar fazendo algo bem pior, mas calma que eu já chego lá. Bem, acabou que esse projeto de Arthur e Lancelot também foi descartado e a Warner então voltou às mesas de reunião para decidir como eles iam prosseguir. E aí, cara, embriagados com a ideia de fazer uma década de filmes em cima de um material que é um universo conhecido e também é domínio público, ou seja, não teria ali a necessidade de pagar direitos autorais ou brigar por qualquer coisa na justiça, os executivos decidiram que a melhor direção era fazer uma franquia com 6 filmes. Esse universo compartilhado teria filmes separados para cada personagem que eventualmente se uniriam em seus próprios filmes e acabariam se juntando numa batalha épica para derrotar um inimigo terrível. Bom, essa ideia aqui ficou ali no estúdio cozinhando um pouco até que em 2014 a Warner trouxe o Guy Ritchie, diretor de Sherlock Holmes e de mais de um monte de filme de sucesso, para poder tocar esse barco aqui. Já o roteiro ficou nas mãos do próprio Guy Ritchie, além do parça dele, o Lionel Wigram, que também tinha escrito o roteiro de Sherlock Holmes. E para finalizar esse time, quem chegou foi o Joby Harold, que só tinha feito o filme Awake, A Vida por um Fio, lá de 2007. Então eu acho que esse último aqui só tava lá pra botar o nome dele no trabalho, enquanto o resto do grupo fazia tudo, tá? Com esse time aqui definido, a Warner tocou o trabalho pra frente, e reza a lenda que na realidade o estúdio até tava
estava se afastando daquela ideia de fazer um universo com 6 filmes. Mas eu não acredito muito nisso não, tá? Primeiro porque esse filme aqui acabou sendo uma história de origem. Segundo porque o final deixava em aberto e indicava que teria uma continuação. E em terceiro, por conta da maneira como esse script aqui foi construído. A parada é que esse roteiro aqui acabou pegando várias partes de outros scripts que já tinham sido escritos antes, aproveitando um pouquinho de cada um. Então não me parece que a Warner realmente tinha abandonado aquela ideia não. No fim das contas, o filme de 2017 acabou incorporando vários elementos dos outros projetos descartados e virou meio que uma coxa de retalho, com gente dizendo que parecia mais um monstro do Frankenstein. E aí, vendo como essa obra aqui andava meio que sem direção, alguns nomes grandes até foram sondados, mas antevendo o BO que isso aqui ia dar, eles resolveram não embarcar nessa jornada. Entre eles estavam o Colin Farrell e o James McAvoy, que foram oferecidos papéis importantes nesse longa aqui, mas aí eles bateram o olho e falaram, vamos ver, a gente vai se falando, depois você passa lá em casa. Aliás, uma das críticas que esse projeto aqui recebeu de gente que trabalhava lá e depois foi fazer uma fofoquinha na imprensa, era que o estúdio queria fazer as coisas rápido porque eles estavam muito ansiosos em estabelecer uma marca pro cinema. Diante dessas dificuldades, quem acabou chegando aqui para ser a maior estrela desse filme e o vilão foi o Jude Law. E além dele, quem chegou para ser o protagonista que iria carregar esse universo nas costas era o Jax Teller. Além deles também chegaram o Mindinho, o Rosie Bolton e o Jimon Honsun. Ué, não tem mulher nesse filme não? Mais ou menos, assim, até tem a atriz menos conhecida Astrid Burgess Frisbee, que tem um papel reduzido nesse filme, e sim, isso vai ser um problema no lançamento disso aqui no cinema, do ponto de vista do business. Tendo resolvido isso aqui tudo, as filmagens começaram ali no começo de 2015 e tudo correu bem, lindo, maravilhoso, mas quando esse filme aqui foi exibido em sessões testes, o resultado acabou sendo desastroso e ele foi adiado para que se fizessem um monte de refilmagens. E claro que por conta disso, o orçamento que já estava alto aqui, tá, acabou sendo ainda mais inflado a ponto de ficar fora de controle. Lembra aquela sensatez que eu elogiei sobre o orçamento antes? Pois é, aqui dá pra dizer que os caras meteram o louco, cara. Como eles tinham sido sensatos demais antes, tava na hora deles fazerem alguma loucura pra poder gerar conteúdo aqui pro nosso canal. Porque assim, gente, eles não queriam gastar 130 milhões pra fazer um filme com o Kit Harington porque ele era uma cara pouco conhecida. Então alguém me explica gastar 175 milhões num filme em que o protagonista é o Charlie Hunnam, que aliás eu gosto, tá? Acho ele um bom ator, mas na boa, ele não tem a lata pra poder carregar uma mega franquia e acho que isso aí vai ficar bem claro quando esse filme chegar nos cinemas ali em maio de 2017. Rei Arthur chegou nos cinemas em 12 de maio e eu vou te falar, eles não podiam ter escolhido uma data pior, cara. Primeiro porque esse filme ia ter que brigar com Guardiões da Galáxia 2, que tinha estreado na semana anterior. Mas a gente também não pode deixar de lado o filme Viagem das Loucas, e que realmente não seria um problema em qualquer outro momento do ano. Só que é o seguinte, esse final de semana aqui era o final de semana de Dia das Mães. E cara, eu vou te falar, Rei Arthur é uma produção que tem uma vibe muito, mas muito masculina. A única personagem feminina que tem nessa obra aqui é a personagem da Maga, que tem um papel, aliás, bem reduzido. Aparentemente, essa personagem era para ter sido originalmente a Guinevere, que é uma personagem extremamente importante nas histórias do Rei Arthur, mas acabou que os caras trocaram e deixaram ela só como Maga mesmo. E assim, gente, vamos pensar do ponto de vista de negócio, de business, tá? Esse filme aqui é homem falando com homem, homem brigando com homem, homem brigando com ser místico, grupo de homem brigando com outro grupo de homem, tem até homem brigando sozinho. Vou te moer na porrada. Será que faz muito sentido você jambrolhar 175 milhões de dólares nesse filme aqui e não ter ali nenhuma personagem feminina pra atrair essa parcela do público e além disso tudo, ainda estrear no Dia das Mães? Gente, até Velozes e Furiosos, que é o filme que talvez seja o auge dessa masculinidade bruta, tinha lá a Michelle Rodrigues, cara. Então assim, eu acho que de um ponto de vista de negócios, isso aqui não faz muito sentido porque você acaba reduzindo drasticamente o interesse de uma enorme parcela da audiência. E em especial porque nesse universo aqui a gente já tem a Guinevere, que é uma peça central de todo o plot de Camelot, etc, etc. Eu já vi gente argumentando que não, nada a ver, mulher não se interessa por esse tipo de ambientação, esse tipo de filme, então não teria muito que se preocupar com isso mesmo. Uma argumentação que pra mim não se sustenta porque Game of Thrones tá aí pra provar exatamente o contrário,
assim como a saga de sucesso de Outlander. Ah, mas no cinema também não tem o Merlin, pô. Exatamente. Quantos magos foram realmente assistir esse filme aqui no cinema? Bom, esse aqui foi o único problema? Não foi, e eu já falo dos outros, mas no fim das contas, Rei Arthur ficou ali em terceiro nas bilheterias quando ele estreou, atrás dos outros dois filmes que eu citei, e acabou arrecadando apenas 15 milhões de dólares nesse período. A conta fechou com uma arrecadação total de 149 milhões. Muito, mas muito abaixo daquele orçamento absurdo de 175 e acabou dando um prejuízo bem grande para a Warner. Agora, se tratando de outros problemas aqui que prejudicaram esse filme, tem uma coisa que eu acho que é um tanto quanto clara, que é a mudança no gosto geral da audiência de cinema. Essa coisa do herói lendário medieval foi substituído por heróis modernos, que atuam no mundo contemporâneo e que têm cores mais vivas e vibrantes do que aqueles tons de cinza melancólicos. E eu acho que isso é normal, tá? São ciclos que o entretenimento passa e em algum momento esse interesse por esse tipo de obra mais medieval, fantasiosa, vai acabar retornando no futuro. E nesse momento você que tá preparado aí pra me xingar no seu teclado falando: ah, mas e Game of Thrones? Você mesmo falou de Outlander. Ele também falou de Vikings nesse vídeo, não faz sentido. Pois é, mas calma. Uma questão é: o que é que essas três obras aqui têm em comum? Elas foram passadas na TV. São obras mais complexas, com um desenvolvimento mais lento, que eram amplamente adoradas e que já entregavam para o público aquilo que eles procuravam nesse tipo de ambientação, nesse tipo de cenário, sem eles terem que sequer sair de casa. Então, o que é que Rei Arthur poderia entregar ao público em 2 horas, fazendo as pessoas irem até o cinema, pagar caro no ingresso, que todas as outras séries de TV nesse estilo não podiam entregar? As grandes produções de heróis, como eram Vingadores, Liga da Justiça, etc., essas sim não passavam na TV, só mesmo indo no cinema pra ver. E ainda falando de fantasia como entretenimento, eu acho que o público hoje também tá muito mais acostumado com uma faixa etária muito mais adulta para esse tipo de produção, que tem uma violência muito mais explícita, que tem umas cenas muito mais difíceis de digerir e por aí vai. Só que como esse filme aqui custou o que ele custou, ele acabou tendo que ser transformado numa obra com classificação etária ali para 12, 13 anos. E eu sinceramente acho que hoje a maioria do público que consome esse tipo de conteúdo não tá buscando uma classificação etária mais jovem, que aliás é um problema que eu acho que também acometeu o filme de Dungeons and Dragons que lançou ali acho que em 2022. Bom, e para fechar o caixão dessa obra, tinha toda a questão da falta de uma mega estrela nesse pôster. O ator principal era o Charlie Hunnam, que é um cara que, se você não assistiu Sons of Anarchy, que aliás é uma ótima série, você talvez não reconheça ele. Além do que, era o Charlie Hunnam, um ator pouco conhecido, fazendo uma história de origem. E assim, na minha percepção, essa história aqui, se não fosse contar algo muito diferente em relação a esse personagem, algo muito necessário para a construção desse universo, não precisava de uma história de origem não. É filme do Rei Arthur? Tá com o Rei Arthur aí na tela, irmão. Especialmente porque essa mitologia arturiana, ela é clássica, ela é conhecida, mas eu acho que ela não carrega esse peso comercial todo não. Dito isso, apesar de todo esse fracasso econômico, esse filme até que foi relativamente bem recebido pela galera. Os críticos não gostaram tanto, deram 31% para ele lá no Rotten Tomatoes, enquanto o público jogou para cima com 69%. Lá no IMDb, ele tem nota 6.7, que eu particularmente considero justo aqui para essa obra. Como eu gosto muito dessa parada de fantasia medieval, uma coisa mais fantástica, eu já li livro nesse universo, eu já fui predisposto a gostar desse filme aqui. E quando eu vi um monte de homens se batendo com uma espada num filme dirigido pelo Guy Ritchie, que é um diretor que eu já gosto, aí eu saí satisfeito. Acho até que ele deu umas viajadas ali com algumas câmeras lentas, parecia até que o Zack Snyder tava do lado dele na hora da edição, mas pra falar a verdade, foi legal, eu me diverti. Embora assim, esse filme aqui tem muito pouco de Rei Arthur, tá? Ele poderia ter sido qualquer outra coisa e daria no mesmo. Eu acho que ele de fato cai numa questão ali que os vilões são malvados somente pela necessidade de serem malvados. Acho que o desenvolvimento dos personagens é bem raso e ele tem mais estilo do que substância narrativa. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele simplesmente conta uma história coesa e que eu acho que pode entreter, em especial se você curte o estilo de filme do Guy Ritchie. É
esquecível? Sim, sem dúvida, e também acho que não era pra ter custado o absurdo que esse filme aqui custou. Mas pra ver uma releitura de uma obra clássica, com uma leitura um pouquinho mais moderna e uma direção até um tanto quanto inventiva, eu acho até que funciona. Ah, mas então por que você não gostou de Príncipe da Pérsia? Olha, em termos de desenvolvimento de personagens ou motivações de cada um deles, eu acho que eles estão ali no mesmo nível do medíocre, na média. Mas lá no Príncipe da Pérsia, eu acho que dá tranquilamente pra antecipar como as coisas vão se resolver, porque eles têm uma adaga que literalmente volta no tempo, além de ter um romance que eu acho completamente sem química nenhuma. Duas coisas que não acontecem nesse filme aqui. Mas sinceramente, cara, no final das contas isso aqui é arte, e quando a gente fala de arte não tem nada definitivo. Então eu acho que dá sim pra dizer que eles são tanto quanto parecidos e gostar de um e não gostar do outro. Rei Arthur, a Lenda da Espada era um plano ambicioso da Warner de iniciar uma franquia nos cinemas. Mas um planejamento ruim, um custo de produção altíssimo e um filme que não entregava nada que outras produções não poderiam entregar na televisão, acabaram transformando esse projeto em um tremendo fracasso, e apesar de um final indicar uma sequência, essa continuação nunca aconteceu. Antes de você, deixa aí nos comentários se você gostava desse filme, se você realmente acredita que dava pra fazer uma continuação dessa saga no cinema, e aproveita e deixa aí também sugestões de outros vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!